pandemia do Covid mostrou como tem ganho ter um sistema único, ter um sistema universal, em que as pessoas tenham de fato essa possibilidade de acesso à saúde. E a organização social ela vem para fortalecer isso. Meu nome é Flávio Deulefeu, fui presidente do IBROS, né, durante o período de 2021 a 2023. Na época eu também era presidente do ISGH, né, uma organização social que faz um trabalho sensacional lá no Ceará. Me formei por uma universidade federal, a Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, e acabei no movimento, né, fazendo residência, nunca pensei em ser gestor, e entrei como médico no ISGH em 2006, e desse entrada como médico no ISGH, eu fui trabalhando lá, acabei sendo coordenador da clínica médica, diretor do hospital, diretor técnico da OS e virei diretor-presidente do ISGH em 2015. Que foi algo, a gestão ela traz um prazer muito grande para o médico, por ele poder ver a possibilidade de entregar uma saúde decente para as pessoas que precisam. Eu fiz Universidade Federal Pública, eu tinha dentro de mim essa vontade de dar um retorno para o setor público que me deu essa oportunidade de fazer faculdade de medicina, vim de uma origem humilde, né? Meu pai era representante de medicamento, minha mãe era dona de casa e estudei muito para passar na Universidade Federal. E esse movimento, quando eu virei presidente do ISGH, fui convidado na época, o ISGH foi convidado para entrar no IBROS, né? E achei que tinha todo sentido, né? E a partir daí surgiu essas reuniões que eu era muito entusiasta. Eu tenho convicção que não tem sentido ter um modelo de OS se não tiver o IBROS. Lá no Ceará, né, um exemplo disso foi o ISGH, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar. E o ISGH, ele, junto ao governo do estado, através do modelo de organização social, ele permitiu a formalização desse êxito, dessa parceria de sucesso. Através do ISGH e do governo do estado, existiram hospitais regionais no interior do estado, longe da capital, e permitiu ao povo mais longe, mais distante, a sociedade com maior dificuldade de acesso, esse acesso com qualidade, né, com eficiência no atendimento dessa população. Vou dar um exemplo do ISGH. O ISGH, no período que eu fui presidente, né, eu fui presidente no ISGH de 2015 até 2023. Ele tinha em torno de 5 hospitais, né, para 6 hospitais estava tendo a abertura do 6º hospital. Existia um movimento muito claro da qualidade do serviço prestado pelo ISGH. O ISGH tinha o interesse que todos os hospitais fossem acreditados. E naquela época, dos hospitais do ISGH, os hospitais tinham mais de 4 anos, todos eram acreditados. E não só acreditados pela Organização Nacional de Acreditação em nível 1 ou nível 2. Todos eram nível 3 no final da minha gestão. Então, nível 3 é um nível de excelência, em que são avaliados muitos itens que estão relacionados à eficiência, qualidade e segurança do paciente. Um dos hospitais era a acreditação internacional. Então, você imaginar que um hospital público pode ter uma certificação internacional já é algo bem desafiador. Associada a isso, a percepção muitas vezes da população é muito positiva. Ela de fato reconhece aquele hospital como um local de grande entrega, né, para aquela população, para aquela sociedade. Ele entende como sendo algo que vai gerando a confiança em que as pessoas preferem ir para lá. Esse eu acho que é um ponto que a percepção do usuário é algo bem importante. E a gente tem alguns estudos que mostram, né, e um dos estudos eu acho é bem conhecido, o estudo da professora Mônica Vegas, lá da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela faz um estudo de eficiência entre os hospitais e mostra que sim, que os hospitais que eram geridos por organizações sociais, ela tinha um alto grau de eficiência. O grande diferencial de uma parceria é ela ter duas junções de 2 pilares que são fundamentais: propósito e confiança. Acho que quando
os dois parceiros existe essa relação de propósito e confiança, permite que os avanços e o sucesso na parceria elas alcancem valores que a gente considera de muito êxito, né? Então, a gente tem vários exemplos em que a parceria, em que o Estado, junto com o modelo de organização social, conseguiu o avanço de levar saúde pública, saúde de qualidade, com hospitais certificados, não só para as capitais, mas para o interior de estados, né, para locais, de fato, até bem ermos, em que a população, a sociedade, pôde ter esse acesso de qualidade, pôde ter essa possibilidade de ser atendido de forma digna, de forma eficiente. Então, eu entendo que esse modelo de organização social, o modelo das organizações sociais, ela tem uma capacidade enorme de fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Ele permite esse avanço através dessa parceria, com confiança e com propósito, do bem comum, de avançar e trazer essa regionalização, esse maior acesso à população. O IBROS, ele vem como um eixo de alinhamento entre todas essas organizações sociais. O IBROS, ele conseguiu construir o modelo de organização social, um modelo relativamente novo, e obviamente é necessário construir parâmetros, construir clareza, e aí o IBROS, ele permite trazer essa ética, essa integridade, essa transparência para o modelo e trazer boas práticas para todos. Através do IBROS é possível saber o que uma organização social está fazendo no Ceará, está fazendo em Goiás, está fazendo em São Paulo, que traga de fato benefício e seja uma boa prática, que dê um resultado positivo para aquela população. Então o IBROS ele acaba sendo um eixo norteador das organizações sociais que querem de fato se comprometer com um serviço eficiente, ético, com integridade, com transparência, que só tem como objetivo trazer a saúde para a população, trazer o bem comum para a população. Eu acho que isso é fundamental de um modo geral. Essas organizações sociais, elas têm muita história pregressa, elas já têm uma história de entrega para a população, de afinidade ao bem público, e eu acho que o nascimento do IBROS trouxe esse padrão de organizações sociais que queriam aprender umas com as outras, as melhores práticas possíveis e avançar nessa construção do modelo de um sistema de saúde mais fortalecido. Uma prova disso em 2022, nós fizemos uma avaliação de melhores hospitais públicos a nível nacional. Quais seriam esses melhores hospitais? E foram vários pilares avaliados, desde a percepção do usuário, desde um estudo de eficiência feito pela Universidade Federal de Minas Gerais e também quais hospitais seriam certificados, ou certificação ONA 3, que é a certificação de excelência, ou uma certificação internacional. E o que a gente ficou de ver é que boa parte desses hospitais, obviamente não só, mas desses grandes hospitais que traziam qualidade, traziam uma saúde de excelência para a população, eram geridos por organizações sociais.